Inverno chegou e ao invés de eu trazer alguma coisa para dar uma esquentada, eu vim deixar os seus dias mais frios ainda porque eu trouxe uma listinha de 3 filmes de terror que se passam na neve para você assistir. Infelizmente no Brasil não neva, mas vamos fingir que neva, né? Por isso que eu tô assim, a caráter. Mesmo sendo 3 filmes de terror que se passam na neve, esses 3 que eu escolhi têm pegadas bem diferentes uns dos outros. A gente tem um terror psicológico mais lento, tem um mais frenético que foca no físico mesmo, ferimentos, e tem um terror sobrenatural. Pode chamar de sobrenatural. Ou seja, algum deles tu vai gostar, não importa o tipo de terror que você mais goste. E antes de eu começar a falar dos 3 filmes, pausa o vídeo e comenta aqui embaixo se vem algum filme em mente de terror na neve ou de terror de inverno que você goste bastante e queira recomendar pra gente. Vamos ver se esse teu filme tá aqui na minha lista. Ó, essa lista não é um ranking não, tá? Tá em ordem aleatória mesmo. Bora lá então. E o primeiro da lista tem crítica aqui no canal, vou deixar ela aqui no card. 2 dessa lista tem crítica aqui no canal e eu vou deixando aqui no card então, que é The Lodge ou O Chalé de 2019. Em The Lodge a gente tem a Grace que tá prestes a ir a passar o feriado do Natal ao lado do seu namorado e os 2 filhos dele em um chalé no alto das montanhas. Ou seja, um lugar bem afastado do mundo. Montanhas essas que, é claro, estão cobertinhas de neve. O Richard precisa voltar para a cidade para trabalhar e acaba deixando a Grace sozinha lá com os filhos dele no chalé. E esses filhos dele não vão nem um pouco a cara dela porque eles acham que a culpa é dela dos pais deles terem se separado. Estranhos e aterrorizantes fenômenos começam a acontecer ali dentro do chalé, aí você pensa, beleza, é só eles irem embora dali então. Não tem como eles irem embora por causa da super tempestade de neve que tá lá fora, então eles são obrigados a ficar lá no chalé. Se tem uma coisa que The Lodge faz bem pra caramba é te enganar. Isso porque ele vai fazer você pensar que já viu essa história antes, mas depois ele vai te mostrar que não é bem assim. Não que a resolução seja algo de outro mundo, de diferente, mas só dele conseguir te surpreender nessa medida que ele consegue, já soma muitos pontos positivos ao filme. E o filme faz questão de brincar bastante com a dúvida, implantar bem ela na sua cabeça. E aqui isso ficou muito bom porque ele joga várias coisas, traz várias perguntas, mas no final ele responde todos esses questionamentos, ele traz uma explicação plausível. Ele nem combina com o tipo de filme que deixa o final em aberto, sabe? No início pode até parecer que ele é esse tipo de filme que vai deixar a resolução a cargo da sua imaginação, mas ele não é, e graças a Deus que ele não é. Eu odeio o final aberto. Em The Lodge a gente não tem aqueles jumpscares, não tem imagens aterrorizantes, o tipo de terror dele é outro. O terror dele vem do desconforto e daquela sensação de que tem alguma coisa ali que não tá certa. A Grace é a personagem que mais ganha destaque no filme porque a maioria desses eventos estranhos que acontecem lá dentro do chalé acontecem com ela e o filme dá um foco muito grande no passado dela que, acredite, não é nada legal. É muito interessante em termos de filme de terror, mas é uma experiência nada legal pra alguém viver na sua vida. Esse passado trágico dela que é tão abordado no filme, somado ao ambiente ali do chalé, o próprio chalé em si já tem aquela cara de aí vai dar merda, com aquelas montanhas ao redor cobertas de neve, tudo isso somado traz uma sensação bem depressiva e, é claro, de isolamento ao filme, o que acaba sendo uma atmosfera perfeita pro plot twist que vem mais lá pro final. The Lodge é um terror psicológico muito legal, é muito bom pra quem gosta de terror com uma pegada mais dramática. Ele não tem aquele ritmo frenético, o ritmo dele é mais lento mesmo e ele não é um terror muito tradicional. Aí tu me pergunta, por que tu tá recomendando se esse não é nem o teu estilo de filme? Mesmo eu não curtindo esses filmes de terror com pegada mais dramática, eu precisava recomendar ele aqui porque ele é um filme realmente muito legal, tem uma história muito interessante e um plot twist muito bom, que eu gostei muito. Só por causa dele eu queria recomendar aqui, mas de verdade eu queria recomendar justamente pra quem gosta de terror nesse estilo. Não acho que seja todo mundo que vai gostar desse filme, nem adianta você querer assistir o trailer pra ver se você vai gostar ou não, o trailer engana pra caramba. Mas se você é do time de Babadook, A Bruxa, é bem capaz de você gostar de The Lodge. Se você já assistiu, comenta aqui embaixo o que você achou dele. Pulando agora de um filme mais dramático e lento pra um filme bem frenético e com ossos se quebrando. Frozen ou Pânico na Neve de 2010. Um filme com uma premissa tão simples, tão basicona, mas que deu tão certo. Na trama temos 3 jovens que estão passando o fim de semana esquiando e no último dia de esqui, lá no finalzinho, bem na hora que a estação tá fechando, eles decidem fazer a última descida. Não era para eles estarem subindo de novo a montanha para fazer essa última descida, porque, como eu disse, o lugar já estava fechando, mas a menina consegue convencer o operador do teleférico a deixar eles subirem. Por obra e graça do destino, esse operador de teleférico troca de lugar com o outro e esse outro que vai pro lugar dele não sabe que ainda tem gente subindo no teleférico porque já deu a hora de fechar. Então ele faz o quê? Desliga o teleférico, fazendo com que os 3 idiotas fiquem lá paradões a 20 metros
metros de altura. Lembra que eu falei que aquele era o último dia de esqui? Então, a estação de esqui só funciona aos fins de semana e era um domingo nesse dia, ou seja, se eles não arrumarem um jeito de descer dali, eles vão ficar presos no teleférico por 5 dias. Além desse probleminha bem basicão, ainda começa uma tempestade de neve. Ou seja, se eles pularem, eles se ferram. Se eles ficam, eles também se ferram. Então, ao longo do filme, a gente acompanha esses 3 jovens inteligentíssimos tentando arrumar um jeito de sair dali. Eu tenho certeza que você, ouvindo isso, já começa a imaginar aí como é que você tentaria sair dali. E essa é exatamente a sensação que o filme traz pra gente. Ele faz a gente penetrar mesmo na história e fazer a gente pensar como é que eles podem sair dali, pensar em todas as possibilidades. Acredite, tudo que é possibilidade vai passar pela sua cabeça ao longo do filme. E o que faz ficar mais divertido ainda e mais realista, na verdade, é que tudo que a gente pensa, todas essas possibilidades que passam pela nossa cabeça, eles também pensam e eles fazem. Então, assim como eles, a gente aqui fora acaba ficando sem opção também. E a sensação que tá lá na cabeça deles de fudeu, passa pra nós. Essa é uma diferença muito legal desse filme pra qualquer outro, tanto com essa mesma pegada quanto de outros subgêneros. A gente aqui fora sempre tem uma solução pro problema que o personagem ali do filme tá tendo. Se a gente tá vendo uma pessoa nadando num rio cheio de piranhas assassinas, a gente aqui fora sabe o que aquela pessoa precisa fazer pra sobreviver. Se a gente tá vendo uma pessoa se mudando pra uma casa assombrada, a gente aqui fora sabe o que a pessoa precisa fazer pra sobreviver. Se a gente tá vendo que uma pessoa tá com um assassino atrás dela, a gente aqui fora sabe o que a pessoa precisa fazer pra sobreviver. Agora, em Pânico na Neve, a gente não sabe mais o que aquelas pessoas podem fazer pra sobreviver. Então, tanto eles quanto a gente aqui fica sem solução nenhuma. As nossas ideias se esgotam e eu achei isso muito foda. Uma coisa engraçada do filme também é que os personagens, os backgrounds dos personagens em Pânico na Neve não tem muita importância. Isso é estranho porque geralmente a gente quer saber mais sobre o personagem, a gente quer criar empatia por ele. O filme até apresenta backgrounds pros 3, mas acredite, você não vai estar nem aí pra isso. Você tem 3 outras pessoas com personalidades completamente diferentes ali, ia dar no mesmo pra você. O importante pra gente são as atitudes que eles tomam enquanto eles estão ali em cima, o que eles vão arrumar pra sair dali. Atitudes essas que fazem com que eles se ferrem muito. Vai passando o filme e tu vai achando que não tem como aquela situação piorar, mas acredite, tem. Por falar em se ferrar, tem umas ceninhas ali que provavelmente vão te deixar com aquele nervoso. Mas na questão sangue, ferimentos, ele não é tão detalhista, não é tão explícito. Gente, eu sou muito puxa-saco desse filme. Eu adoro mesmo. É um filme com uma premissa tão simples que te prende tanto. Deixa muito nervoso, vale muito a pena assistir, eu adoro. E por último, mas não menos importante, um filme de 2013 que ganhou vários nomes, eu não faço ideia por quê. The Dyatlov Pass Incident ou Devil's Pass ou O Mistério da Passagem da Morte. Para entender melhor o filme, você precisa entender o incidente que aconteceu em fevereiro de 1959, que aconteceu de verdade, que é a base do filme. Então vamos à história real. Em fevereiro de 59, 9 montanhistas russos se uniram para fazer uma expedição liderada por Igor Dyatlov. Por isso esse é o nome do filme. Por isso esse é o nome do incidente, na verdade, não real. Nessa expedição, eles tinham como objetivo alcançar uma montanha ao norte dos Montes Urais e para isso eles precisariam enfrentar condições climáticas muito tensas. A temperatura chegava a menos 50 graus. Graças a essas condições climáticas, eles decidiram seguir por uma rota alternativa, por uma montanha que eles ainda não tinham explorado. E é aí que começa a merda. À noite, eles montaram as suas barracas para dormir, mas alguma coisa que até hoje é desconhecida fez com que eles ficassem tão assustados que eles saíssem correndo quase que ao mesmo tempo todos de dentro das suas barracas, sem os equipamentos, sem equipamento nenhum, sem nada de proteção contra o frio. Agora tu imagina essa galera correndo pra fora da barraca sem a roupa apropriada em uma temperatura de menos 50 graus. Obviamente o laudo da perícia diz que eles morreram por hipotermia, mas aí tu pensa, por que 9 montanhistas experientes, sabendo das condições climáticas ali, sairiam correndo feito loucos de fora das barracas, sabendo que eles iam morrer, basicamente correndo pra morte mesmo. E se você acha que não tinha como ficar mais estranho, tem sim. Na roupa deles foi encontrada uma boa quantidade de radiação e algumas pessoas que moram por ali aos arredores da montanha afirmam ter visto luzes prateadas que eles não fazem ideia do que era. Nem todos os corpos foram encontrados rapidamente, alguns foram encontrados só 2 meses depois. Provavelmente também morreram de hipotermia, mas diferente dos outros, eles apresentavam alguns ferimentos que basicamente
praticamente não podiam ter sido feitos por nada ali ao redor. Ninguém sabe como que eles conseguiram fazer aqueles ferimentos tão graves. Tudo que aconteceu ali continua sendo um mistério até hoje. E no filme a gente acompanha um grupo de 5 pessoas que decide ir até lá para fazer um documentário, tentar descobrir pelo menos parte do que aconteceu. Eu nem preciso dizer que começa a dar merda quando eles chegam lá, né? Eles vão então precisar lutar pela sobrevivência para que não aconteça com eles a mesma coisa que aconteceu com os 9 lá em 1959. O filme já começa mostrando que fim levou essa expedição aí dos 5, e isso já prende bastante a gente desde o início. Como ele é um falso documentário, depois de mostrar ali o final, ele volta lá pro início e vai mostrando pra gente tudo do ângulo deles. Então a gente vai vendo eles avançando na expedição deles e as coisas estranhas começando a acontecer aos pouquinhos. O próprio grupo ali tem várias teorias do que possa ter acontecido. Cada um pensa de uma forma diferente, mas conforme as coisas vão acontecendo ali, eles vão ficando cada vez mais confusos, já não sabem mais o que pode ter acontecido. E é claro, a gente também. Mas ainda bem que eu posso dizer que no final o filme entrega o que aconteceu ali. No filme, é claro, não da história real. É uma parada muito louca, que eu duvido muito que você imagine antes do final, mas pelo menos ele entrega. O Mistério da Passagem da Morte traz um mistério super interessante, baseado em uma história que de fato aconteceu, diferente daqueles outros filmes que ficam baseados em fatos reais. O fato real é 1% da história. Isso aqui realmente aconteceu. Sem falar que fato real é muito redundante, né? Vamos parar de falar isso. E o filme traz uma explicação que, na minha opinião, ficou muito criativa, como eu disse. Eu acho muito difícil que você adivinhe antes do final. Existe a possibilidade de você ficar um pouquinho confuso aí no final, mas parando pra analisar, você rever um pouquinho algumas cenas também, dá pra entender se eu gosto muito. Tinha muitos anos que eu tinha assistido esse filme, aí eu me lembrei dele, resolvi fazer essa lista, fui juntando esses outros dois. Precisei rever ele, é claro, pra me lembrar e lembrar da explicação dele, mas eu recomendo pra caramba. Tem muita gente que não gosta, eu sei que o filme divide bastante as opiniões, mas eu recomendo pra vocês porque eu gosto bastante sim. Tu já assistiu? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Me conta qual dos 3. Se você já assistiu os 3, fala que tu já assistiu os 3 e fala também qual que você recomenda deles, porque você pode ter assistido, mas pode não ter gostado dos 3, né? E claro, não esquece de se inscrever aqui no canal pra conferir mais dicas de filmes de terror como essas, tá bom? Beijinhos e até a próxima.